certo? Foi a questão 4 aqui, então vamos dar um zoom, né? Esse é o espaço oficial de resposta, né? Você tem que escrever aqui dentro. Então vamos ler a questão. Questão número 4, interdisciplinar. A água é essencial para a vida, não apenas por compor a maior parte do corpo das plantas, mas também pelas suas propriedades. Devido às pontes de hidrogênio, termo que a gente não utiliza mais assim, né? Devido às ligações de hidrogênio formadas entre as moléculas, a água tem um alto calor específico e também um alto calor latente de vaporização. Tem que saber o que é calor específico e tem que saber o que é calor latente. Vou explicar ao longo da questão. Essas propriedades são essenciais para a regulação térmica das plantas, em um ambiente em constante mudança, onde temperatura e disponibilidade de água variam sazonalmente. Então, às vezes está mais seco, às vezes está mais úmido. Essa regulação térmica é muito importante para as plantas, né? Então, parece aí que tem bastante de biologia, mas vamos ver. Então, item A. Tecidos hidratados possuem menor variação da sua temperatura se comparados a tecidos desidratados. Considerando o enunciado, defina a propriedade da água que explica esse fenômeno. Então, variação de temperatura num tecido hidratado e num tecido desidratado. Tem que relacionar com calor específico e com calor de vaporização. Item B. Em uma situação de baixa disponibilidade de água no solo, a temperatura das folhas aumenta. Com base no enunciado, explique esse fenômeno. Então, falou de calor específico e calor latente. Antes de resolver o exercício para a gente relacionar isso da célula desidratada, da folha variar a temperatura, vou trazer um experimentozinho aqui para você entender como que funciona o calor específico e o calor latente. Então, com isso daqui, se você lembrasse desse experimento, você ia resolver na hora. Então, aqui tem um shorts que eu coloquei no meu canal. Tem uma parte só com vários shorts de experimento. Dá uma olhada lá que ajuda bastante. Que é ferver água num copinho de papel. Então, olha só que legal. O professor pegou um copinho de papel, sem nada, tá vazio, coloca no fogo. O que que vai acontecer? Pega fogo no copinho de papel. Aí ele descarta esse copinho de papel aqui. Tem uma caneta aqui porque é do shorts, tá? Aí depois o que que ele faz? Ele pega o copinho e enche de água. O copinho cheio de água na chama, ele não pega fogo. Por quê? Por causa do calor específico da água e por causa do calor de vaporização da água serem muito altos. Então, o que que acontece aqui? A água absorve a maior parte do calor e não deixa o copinho receber esse calor. Então, o que que acontece? O calor da chama é transferido para o copinho e para a água, só que a temperatura do copinho não chega numa temperatura suficiente para ele pegar fogo. Por quê? Porque a água absorve esse calor e vai aumentando sua temperatura, só que ela tem um alto calor específico. O que é o calor específico? É a energia recebida para variar a temperatura. Então a água vai receber muito calor para variar um pouquinho a temperatura. Então o que acontece? Esse calor da chama ele está indo todo para a água, mudar a sua temperatura. Então ela vai mudando sua temperatura, absorvendo muita energia. Por quê? Porque ela tem um alto calor específico. Então, alto calor específico permite a água receber bastante energia e mudar de 30 para 32, 33, 34, devagarzinho, diferente de um óleo, que se tivesse um óleo aqui, ia aquecer muito rápido e depois poderia até começar a pegar fogo isso daqui. E o calor de vaporização? Quando a água entra em ebulição, dentro do copinho, o copinho ainda não pega fogo. Ah, mas por quê? A temperatura da água está 100 graus, não tem mais calor específico, porque ela está 100 graus, ela não vai variar mais a temperatura. Por que que o copinho não pega fogo? Por causa do alto calor de vaporização da água. Então você está fornecendo energia para o copinho, esse calor está indo para a água evaporar, então ela absorve o calor para evaporar. Então enquanto tiver água ali aquecendo, o copinho não pega fogo, enquanto tiver água fervendo, o copinho não pega fogo, porque ele está absorvendo toda a energia para mudar a temperatura pelo calor específico e para ferver, ebulir dentro do copinho pelo calor de vaporização. Agora, essa que é a grande sacada do exercício. Você tem que relacionar o calor específico e o calor latente com essa questão do tecido hidratado e do tecido desidratado. Beleza? Então, qual que é o tema da questão? Propriedades das substâncias, é um tema de química básica, né? Calor específico, calor latente, a gente vê isso aprofundado em fisicoquímica, termoquímica, mas no começo da química, na minha playlist de química básica, a gente já estuda um pouquinho de calor específico e calor latente.
mas você aprende para valer mesmo em termoquímica. Calor específico da água, né? Tem esse valor aqui que você não precisava, tem gente que decora isso daqui, mas não sabe, né? Decora o valor. Ah, 1 caloria por grama grau Celsius, decora o calor de vaporização da água, mas quando chega nesse tipo de exercício de segunda fase que você tem que escrever, a pessoa não sabe explicar o que é, não sabe relacionar os fenômenos com o conceito, e aí decora o calor específico da água para aplicar numa fórmula, o calor de vaporização, decora um macete e não consegue resolver os exercícios. Então você tem que ir além de decorar a fórmula e só decorar o que é cada palavra, você tem que entender os conceitos. Por isso que eu trouxe o experimento do copinho no fogo com água para explicar o calor específico e o latente. Desculpa ficar enrolado, mas é para você entender de verdade a questão. Certo? Então o principal é a água ter um alto calor específico e um alto calor latente. Então vamos lá. Item A. Tecidos hidratados com água possuem menor variação de temperatura se comparado aos tecidos desidratados, sem água. Considerando o enunciado, defina a propriedade da água que explica esse fenômeno. Então, variação de temperatura no tecido. Variação de temperatura se relaciona com calor específico ou com calor latente? Com calor específico. Tecido hidratado, ele tem bastante água. Então, por que varia menos a temperatura? Porque você tem a água, que tem um alto calor específico, absorvendo esse calor, essa energia térmica, né, por causa da temperatura alta do ambiente, e impedindo que o tecido varie a temperatura. Já o tecido desidratado sem água, o que vai acontecer? Ele não tem tanta água para absorver essa energia do ambiente, e aí vai ter a parede celular, as coisas ali do tecido que vão absorver essa energia e que tem um calor específico menor. Então, como que eu escrevi essa resposta? Então, você tem que deixar claro para o corretor. Qual propriedade explica esse fenômeno? A propriedade é o calor específico. Aqui ele já viu que você tinha 50% de chance, né? O calor específico ou o calor latente, mas é o calor específico. Definida como a quantidade necessária de energia para variar a temperatura de uma certa quantidade de substância. Então, ele é específico de cada substância. No caso da água, esse valor aqui, né, de 4,18 joule para 1 grama, variar 1 grau Celsius. Então, você fornece essa quantidade de energia para 1 grama de água variar 1 grau Celsius. Beleza? Agora a questão dos tecidos. Então, a justificativa da menor variação em tecidos hidratados, eu deixei claro aqui, com água, do que os desidratados, é que a água, com um calor específico alto, precisa de muita energia para variar sua temperatura, diferentemente dos tecidos desidratados, que, como eu disse, o tecido desidratado, ao receber a mesma quantidade de energia, vai variar mais a sua temperatura, porque o resto do tecido tem um calor específico menor que o da água. Então vamos lá, ó, entenda, tem duas células, uma hidratada e outra desidratada. As duas vão receber a mesma quantidade de energia, só que na hidratada, essa energia vai para a água, que vai variar muito pouco sua temperatura. Já no tecido desidratado, a mesma energia foi para as duas. Aquela energia no desidratado não vai para a água, porque tem pouquinha água, vai para os outros tecidos que têm um calor específico menor. Como eles têm um calor específico menor, eles vão variar mais a temperatura. Então, desidratado varia mais a temperatura, hidratado varia menos a temperatura por causa do alto calor específico da água. Beleza? Vamos para o item B. Em uma situação de baixa disponibilidade de água, a temperatura nas folhas aumenta. Com base no enunciado, explica esse fenômeno. Então, folhas. Aqui você tem que lembrar de uma coisa bem da biologia, que é a evapotranspiração. Então, as folhas, elas estão perdendo água por evaporação e elas regulam a temperatura. Essa evapotranspiração regula a temperatura da folha, da planta como um todo. Então, o que você tem que lembrar? Que na folha, quando tem bastante água, então vai ser o contrário. Com alta disponibilidade de água, a temperatura das folhas não aumenta. Por quê? Se tem bastante água, a folha tá suando, tá perdendo água para o meio, por evapotranspiração, e mantém a sua temperatura. Já se tem baixa disponibilidade de água, a temperatura aumenta. Como que isso daqui acontece? Com base nesse enunciado, explique o fenômeno. Agora a gente tem que usar a propriedade do calor latente de vaporização. A água chega na folha,
A água chegou na folha, ela começa a absorver muita energia para sair do estado líquido e ir para o estado gasoso. Ela absorve energia de quem? Da folha. Então, quando a água da folha sai do líquido e passa para o gás, ela absorve a energia ali da folha e não deixa a temperatura da folha aumentar. Por isso que quando tem pouca quantidade de água, a folhinha não vai conseguir evapotranspirar, não vai conseguir liberar essa água, esse vaporzinho de água, e vai começar a aumentar a sua temperatura. Então vamos lá, explique esse fenômeno. Esse fenômeno ocorre, pois, com a baixa disponibilidade de água no solo, menor quantidade de água chega nas folhas, onde ocorre a evapotranspiração, que resfria, diminui a temperatura da folha, igual eu te expliquei. Então a água tem que chegar na folha, chegou na folha, ela vai absorver a energia ali da folha, que está exposta no sol, absorve essa energia da folha, passa para o estado gasoso, absorvendo energia da folha e mantendo a folha numa temperatura baixa ali. Certo, só que a gente tem que falar mais coisas, né? Tem que usar o conceito do calor latente de vaporização. Então, a propriedade que explica isso é o alto calor latente de vaporização, onde a evaporação da água absorve muita energia, não deixando a temperatura da folha aumentar. Então, eu falei porque, né? Em menor quantidade de água aumenta a temperatura e qual a propriedade relacionada. Pronto. Tirei 4, 2 no item A, 2 no item B, arrebentei. Como que foi o desempenho dos estudantes? O bom de resolver provas que já passaram um pouquinho de tempo é que a gente consegue ver o desempenho dos estudantes. Então, eu vou resolver em breve a 2023, só que é bem provável que eu não tenha esses dados de desempenho. Então, se você olhar os dados lá, então o acerto médio do pessoal em 4 pontos foi 2 do item A, 2 do item B, só que na média o pessoal acertou 1 ponto em 4. Então é como se tivesse tirado 2,5 de 10. Isso daqui é normal. Então se você tentou fazer na sua casa, nossa, embananou todo no item A, embananou todo no item B, tranquilo, vai treinando para melhorar, mas entenda que a média das questões é baixa. É difícil você tirar 4 numa questão, responder, explicar tudo bonitinho. Então, se você conseguir tirar uma média de 2,5, 3 na questão, tá excelente. Então, com essa taxa de 1 ponto em 4, ela, pros estudantes, né, foi uma questão difícil. Esse tema de evapotranspiração, ele aparece bastante na Unicamp. Então, tem uma aula, se você quiser aprender mais, eu vou comentar lá. A aula 13 de termoquímica das mudanças de fase. Eu explico por que que uma latinha de refrigerante gelada começa a formar essas gotinhas na parede dela. Então, tem essa explicação na aula, que eu não vou falar aqui. Teve uma questão 80 do ano de 2017, primeira fase, que comentava isso, do chopp suar aqui a latinha de refrigerante. Tem essa questão do cachorrinho também, que fala da transpiração da linguinha do cachorro. Então, a língua do cachorro molhada vai evaporando água, é parecido com a evapotranspiração da planta. A língua do cachorro aqui, ó, em 2 aqui, tá molhada, vai suando. Então, por que que o cachorro soa pela língua? A linguinha molhada vai evaporando e vai mantendo a temperatura do cachorro constante. Então, a língua tá molhada, a água absorve a temperatura da língua. Por quê? Porque a água está indo para o estado gasoso, soa, e aí essa água indo para o estado gasoso na língua do cachorro diminui a sua temperatura, que teria que aumentar com ele exposto no sol. A gente suando, o corpo todo molhado, também. A água vai absorvendo a energia do corpo, vai para o estado gasoso e mantém a gente numa temperatura menor e evita esse aumento de temperatura. Então é uma questão de explodir a cabeça, porque envolve relacionar com temperatura de folha, tecido hidratado, tecido desidratado. O pessoal teve dificuldade, então o pessoal teve dificuldade em fazer essa relação. Não esquente se você teve dificuldade também, porque é normal. A gente tem que treinar, ver os conceitos, ver a aplicação e falar, cara, isso aqui é muito legal. É muito aplicado. Essas questões interdisciplinares da Unicamp são excelentes, né?